Mulheres e não mulheres, morcegos e não morcegos, olá! Quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana, essa troca de cartas entre uma humana e um morcego disfarçada de podcast. Eu sou a Nurite Bensucé. Caro Morcego, Cara Humana, um diálogo interespécies em forma de podcast. Começamos aqui com a primeira carta que escrevi para o morcego, nos idos de janeiro de 2021, nosso primeiro verão pandêmico. Na sequência, a resposta, que me chegou pelas mãos da Juliana Hadler. Os morcegos são muito engenhosos e esse, alvo das minhas cartas, sempre encontrou maneiras de fazer chegar suas respostas. Tirando alguns sinais e exceções, essas respostas demoraram e só me alcançaram quase 2 anos depois. Bom, talvez a correspondência entre espécies diferentes, tipo morcegos e humanas, seja assim mesmo. Vale ainda dizer que as cartas que escrevi ao morcego estão reunidas em um livro chamado Cartas ao Morcego, publicado pela editora Mil Folhas em 2020. Vamos lá então? Caro morcego, não sei se eu deveria começar esperando desculpas. Sei que você não tem culpa, mas sabe, uma pandemia global abala demais. Não sei tampouco se sou eu que deveria pedir desculpas. Também não sei do que valeriam minhas desculpas. Eu lá represento alguma coisa nessa minha espécie que me daria alguma autoridade para pedir desculpas. Mas enfim, queria contar a você que estamos num impasse. Posso imaginar sua pergunta. Estamos? Nós? Nós quem, a humana insensata? Verdade, caro morcego. Quando eu digo nós, refiro-me a uma parte dessa espécie estranha a qual eu pertenço. Não sou tão insensata a ponto de pensar que toda a minha espécie, composta de mais de 7 bilhões de indivíduos, está nesse impasse. Muitos sequer percebem a situação, mergulhados na urgência cotidiana de garantir o que comer e, simultaneamente, continuarem vivos nessa pandemia. E há outros, não muito numerosos, mas poderosos, para os quais a pandemia, coronavírus, floresta, crise climática sequer pertencem ao mundo que eles frequentam. Porém, volto ao impasse. Percebemos, alguns de nós, que a pandemia que vivemos tem relação com a forma com que lidamos com a natureza. Sei que você teria vontade de dizer, não me diga, jura? Mas veja, até pouco tempo atrás, os surtos de doenças causados por nossa imprudência endêmica foram circunscritos a poucos humanos e aconteceram em lugares localizados nas bordas do mundo. É uma localização, caro morcego, que não existe nos mapas, mas está inscrita na pele e na carne dos humanos. As bordas do mundo são os locais onde os brancos não são a maioria. Agora que a pandemia do coronavírus atingiu o mundo todo, conexões passaram a ser feitas. Ou melhor, passamos a prestar atenção a essas conexões que eram descritas por muita gente há muito tempo. Se essa espécie fosse outra, talvez o impasse não existisse. Todavia, para esse malfadado gênero ao qual pertenço eu, ele não só existe, como é monumental. Sabemos que vocês, morcegos, carregam um enorme contingente de vírus. Sabemos também que vocês são muito numerosos. Afinal, 25% de todas as espécies de mamíferos existentes são morcegos. E sabemos que ao destruirmos florestas e outras paisagens naturais, acabamos com seus locais tradicionais de vida. Sim, e por isso eu deveria pedir desculpas a você. Sabemos também que já que vocês não têm mais seus ambientes naturais para viver, vocês acabam vindo viver mais perto de nós e mais perto dos nossos animais domésticos.
Imagino que nada disso era o que vocês de fato queriam. Eis então que surge o tal impasse. Sabemos de tudo isso, percebemos que isso nos levou a essa situação, uma pandemia que já matou milhões de pessoas, mas nada fazemos para modificar nossas formas de nos relacionar com o mundo que nos rodeia, com os outros seres, com os infinitos processos que ligam todas as coisas. Já imagino você batendo as asas com impaciência, como a querer dizer, relacionar não, né? Destruir, você quer dizer. Sim, é isso, destruir. Não queremos parar de destruir. Inventamos desculpas para nós mesmos para acreditar que faz algum sentido continuar desmatando florestas, seguir substituindo as paisagens naturais por monoculturas agrícolas e pastagens, persistir em envenenar tudo. Enfim, tudo que você pode ver todos os dias os humanos fazendo. Descrevendo esses disparates da humanidade, eu vislumbro você me olhando de cabeça para baixo, querendo indagar o que significa isso. Uma espécie que não tem instinto de sobrevivência? Se você possuir tendências psicoanalíticas, talvez você identifique aí uma pulsão de morte. Acho, porém, caro morcego, que não se trata disso. Ao contrário, parece se tratar de um excesso de confiança, tanto na tecnologia quanto na sorte. Na tecnologia, sempre. A humanidade se tornou refém da tecnologia a tal ponto que para muitos bilhões de nós, um celular é quase tão fundamental como o ar que respiramos. A ideia de que a tecnologia é como uma mãe zelosa ou uma babá mal paga que passa o dia atrás de uma criança mimada, tentando arrumar a casa e consertar os estragos causados pela criatura destruidora, está difundida na minha espécie. Tudo que estragamos, a tecnologia poderá consertar. Causamos uma pandemia? A tecnologia nos dará vacinas e tratamentos. Modificamos o clima do planeta? A tecnologia nos proverá formas de viver nesse novo mundo. Estragamos a água e o ar? A tecnologia vai limpá-los para nós. Assim, seguimos mimados em frente. Na sorte, também confiamos. Talvez de forma mais difusa. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde vem alertando que o risco de zoonoses, que são as doenças que têm origem em animais com potencial de se transformar em pandemias, vem crescendo. Isso porque, a cada ano, um maior número de novas doenças surgem do transbordamento de agentes infecciosos entre os animais e nós. Ou seja, patógenos que viviam exclusivamente em outros animais passam a infectar humanos e, na pior das hipóteses, como na Covid-19, podem passar a ser transmitidos entre os próprios humanos. Mas como isso não aconteceu antes, optamos por acreditar que essa pandemia que vivemos hoje foi um azar e que dificilmente algo assim acontecerá de novo. Uma espécie de síndrome coletiva de avestruz, você diria. Em muitos lugares, como aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas não acreditam que uma nova doença com potencial pandêmico possa surgir de suas florestas escandalosamente desmatadas e degradadas. Quando escutam os argumentos de que existem muitas conexões entre a conversão de áreas de florestas em monoculturas de algodão e de óleo de palma e os surtos de ebola, preferem acreditar que tais surtos acontecem porque as pessoas na África têm hábitos alimentares estranhos e comem macacos. Além do enorme racismo que vem dependurado até mesmo na comida, há tantas outras coisas aí que precisariam ser consideradas antes de se depositar tudo na conta de um hábito alimentar diferente. Para falar um mínimo, vale lembrar que o vírus influenza, causador da gripe espanhola, da gripe aviária, da gripe suína e de outras doenças pandêmicas, tem relação com o estranho hábito de se acumular em espaços exíguos porcos e aves somente para matá-los e devorá-los. Ainda nesse quesito de hábitos que poderiam ser considerados estranhos, vale a pena falar dos europeus, que criam milhões de visões para esfolá-los e fazer casacos de pele.
Só agora, na pandemia do coronavírus, mais de 10 milhões desses animais já foram sacrificados por serem portadores de mutações do vírus. Voltando, caro morcego, aos meus incrédulos compatriotas, o que parece que eles não entenderam é que o problema não são os hábitos estranhos, e sim a frequência dos encontros entre as pessoas e seus animais domésticos e os animais que são reservatórios dos patógenos causadores de doenças. E vocês, caros morcegos, com as suas mais de 1.100 espécies espalhadas por todos os continentes, com exceção da Antártica, são mestres nisso. Além disso, vocês são muitos. Tirando os roedores, vocês são os mamíferos mais numerosos do planeta. São os que hospedam mais vírus. Não pense que eu digo isso. Não pense que eu digo isso. Não pense que eu digo isso como uma provocação ou uma ofensa. Talvez vocês considerem isso um elogio. Sei que possuem uma biologia particular, talvez digna de orgulho ou talvez de solene indiferença. Como vocês, morcegos, são os únicos mamíferos que voam, essa característica é acompanhada de muitas outras modificações genéticas que afetam seu sistema imunológico, o qual, por sua vez, precisou se adaptar a um outro ritmo metabólico. O resultado é um conjunto de adaptações que permite que vocês convivam bem com vírus que são mortais para outras espécies. A destruição ambiental acaba por colocá-los em contato conosco das mais diversas formas. Posso imaginar sua expressão de descontentamento com essa situação. Melhor era viver no meio da floresta e não na beira de áreas de pastagem, nas árvores frutíferas que cercam casas ou nas zonas periurbanas. Esse cenário multiplica a possibilidade de contato e, com ele, aumenta significativamente a possibilidade de um transbordamento. Isso é, que um desses vírus que vocês colecionam impunemente pule para um novo hospedeiro humano, animal doméstico ou mesmo um outro animal, como o pangolim, no caso da SARS-CoV-2. Imagino que você considere os humanos arrogantes e inconsequentes. Não tenho desculpas nem justificativas para oferecer. Só posso concordar. Isso que sequer tocamos no assunto da crise climática. Essa fica para uma próxima carta. Despeço-me, cumprimentando-o e os seus milhares de vírus potencialmente pandêmicos e desejando que eles se mantenham aí, juntos a você. Cordialmente, Eurídice. E eis agora a resposta que o morcego fez chegar até mim pelas mãos da Juliana Hadler. Cara humana, acordei de um sonho estranho, no qual todas as frutinhas silvestres que eu costumava comer nos arbustos estavam podres e cobertas de larvas. Eu voava, e nenhuma das frutas prestava para me alimentar. Até que eu chegava perto das luzes da cidade e não conseguia enxergar mais nada além de prédios abandonados e fumaça. Estava tudo parado, as ruas vazias e quase nenhum carro circulando. Os urubus rodeavam as lixeiras, cheias e esquecidas, cobertas de restos de comida e toneladas de plásticos, descartados por vocês. Esse talvez tenha sido um presságio da sua carta, me trazendo essa notícia da pandemia e do caos. Só posso lamentar, mamíferas sem asas, e desejar que esse infortúnio sirva de catapulta para uma mudança de comportamento. Há tempo sabemos que vocês são causadores de perturbações, distúrbios e agressões contra nós e contra vocês mesmos. Nós, animais, nós, plantas, nós, seres vivos, ninguém que se mexe ou faz fotossíntese escapa das suas maldades. E depois temos nós que estampamos os cartazes de filmes de terror. Devia ser ao contrário, nada é mais aterrorizante do que vocês. Pelo visto, você é bem consciente das mazelas da sua gente. Então não vou chover no molhado. Aliás, esse assunto sobre chuva tem muito nos preocupado. Mas, indo direto ao ponto, o que te trago em resposta à sua carta é de difícil digestão. Essa era pandêmica está só começando, e o coronavírus é um aperitivo leve perto das pancadas que virão por aí, caso não haja uma mudança imediata dos valores na sociedade humana. O que acho difícil pela forma lenta com que vocês tomam decisões pelo bem comum.
Vocês vivem uma crise ética grave, uma crise de valores que deriva em boa parte do excesso de velocidade que impuseram à vida. Vida essa que foi reduzida ao consumo. Com a aceleração atual, vocês não permitem mais que os costumes sejam cuidados, que os valores sejam construídos. Me pergunto se ainda param para dormir. Se conseguem conversar e refletir antes de tomarem decisões. Vocês têm séculos de pensamento acumulado, mas hoje formam uma opinião a partir de 10 linhas de texto medíocre com algumas fotos e um vídeo tosco. Influenciadores, celebridades, será que os canais de Instagram deles serão capazes de salvar vocês do colapso ambiental? Nós morcegos podemos voar, ter sensações que vocês humanos são incapazes de sentir. Sabemos que o planeta está esquentando, porque o calor que bate em nosso corpo está nos afetando. A floresta não transpira mais como antes. Assim como as chuvas estão transformadas. Agora só sentimos os extremos. Ora muito quente, ora muito frio. A chuva vem em forma de bomba explosiva, despejando em 24 horas o mesmo nível de água que poderia cair em um mês. A água alaga as cidades concretadas, arrastando tudo. Carros, casas, pontes, postes e pessoas. Contra a força da natureza, não há tecnologia que dê conta. Nossos irmãos na Península Ibérica, os morcegos orelhudos cinzentos, já estão sentindo na pele as mudanças climáticas, com o aumento das queimadas e da aridez nas regiões onde vivem. Eles sobreviveram a glaciações, mas agora podem sucumbir diante das ondas de calor cada vez mais intensas. Mas vocês preferem não enxergar e depois dizem que cegos somos nós. Desculpa aproveitar a oportunidade para me vingar um pouquinho do pensamento especista dos humanos. Vocês seguem insistindo que podem controlar a natureza com suas tecnologias e invenções. Se preocupam com dinheiro, lucro e acúmulo de bens, enquanto vários humanos, até crianças, morrem de fome e doenças evitáveis. Nós, morcegos, exímios polinizadores e colaboradores da produção de alimentos, achamos isso uma barbárie completa e não conseguimos respeitar seres tão egoístas e mesquinhos. Outros alados também pensam como nós e sabem que a proximidade com os humanos só traz desgraça e dor. As calotas polares estão derretendo, os Andes estão acabando, mas o crescimento econômico, mesmo às custas da destruição, ainda é o mais importante. Ouro, diamante e carro de luxo do ano não matarão sua sede e sua fome na hora de um colapso ambiental generalizado no planeta. Sei que alguns de vocês estão pensando em morar fora da Terra ou investindo em bunkers de luxo para sobreviver ao apocalipse. Mas que vida terão após o fim do mundo tal qual o conhecemos? Posso dar um conselho? Vocês deveriam exercitar mais a prudência. Todo mundo que tem algo a perder torna-se prudente. Vocês têm muito a perder se o planeta entrar em colapso ambiental e climático. Vocês perderão seus alimentos, seus habitats, a água potável ficará escassa e os conflitos pelos poucos recursos para a sobrevivência os levarão a guerras terríveis e, quem sabe, até a extinção. O Homo sapiens se gaba da sua inteligência e capacidade de comunicação, porém estão falhando no principal, o instinto de sobrevivência. Onde foi que vocês guardaram esse item essencial para coabitar neste planeta? Desconfio que esse esquecimento vem da arrogância e da petulância dos mais poderosos dos bandos de vocês. Porque quem vive na floresta, plantando seu alimento e pescando seu peixe, respeita a natureza, a considera sagrada, entende seus ciclos e dialoga com ela. Em nossos voos, encontramos alguns de vocês que ainda pensam e se conectam com a existência. Viver pode ser uma linda dança cósmica, onde nós embalamos em harmonia com momentos de lentidão e aceleração, inerentes ao ritmo pulsante da vida. Mas essa conversa pode parecer transcendental demais para a tecnociência capitalista, né? Voltando ao ponto, alguns humanos que estão em grande parte trancafiados em caixas de concreto nas cidades pararam de exercitar o pensamento e se separaram da organicidade da vida, como se seus corpos não dependessem do ambiente para existir. Alguns de vocês são como máquinas automatizadas. Só falta programação, que em breve virá. Já existe a tal internet das coisas? Haverá a internet dos corpos com chips implantados e inteligências artificiais. Assim, alguns imaginam que vão vencer inclusive a morte e viver uma vida eterna como um Matusalém ciborgue deprimido e neurótico. Será que isso é vida? Há muito que filosofar a respeito. Essa separação entre o humano e o bio, a meu ver, leva a um tipo de morte em vida. Tudo vira algo a ser consumido rapidamente para satisfazer desejos cada vez mais voláteis e fúteis. As relações também seguem esse mesmo padrão. Vocês se consomem rápido e depois se cansam uns dos outros. Vocês se descartam com a mesma velocidade com que despejam plásticos nos oceanos. Vocês se bloqueiam e se cancelam pela incapacidade da escuta e do diálogo com o diferente. Que tipo de comunicação é essa?
Para que desenvolver tantas linguagens sofisticadas com milhares de palavras e significados se não sabem mais dizê-las ou ouvi-las? Nós podemos nos gabar de termos uma das melhores audições do reino animal, superando dezenas de vezes a capacidade de escuta de vocês. E saibam que estamos escutando o que Gaia está nos contando. E as notícias são preocupantes. Portanto, olhem para dentro. Escutem o silêncio interior que habita cada um de vocês, vossas consciências. Conhece-te a ti mesmo. Quando voamos, sentimos nossa liberdade, nossos corpos em contato com o ar e apreciamos essa capacidade de nos deslocarmos, olhando outras espécies de cima. Essa visão panorâmica nos permite ver cenários complexos ampliados, que nos mostram força e organização, como também nos revelam caos e desagregação. E certamente não foi com esse intuito que vocês criaram as cidades. Afinal, o sucesso de vocês nasce da resolução dos problemas a partir da cooperação. As cidades partem do desejo de proteção, da troca e da autopreservação do coletivo. Mas, em algum momento, esse coletivo se enfraqueceu e vocês olham uns para os outros com medo. Nem tudo entendemos aqui de cima, e nem somos capazes de interpretar tantas coisas complexas. Mas posso te garantir que com o tamanho desequilíbrio, muitas outras doenças virão e se espalharão, tão rápido quanto a velocidade com que vivem hoje. Também os mares vão subir, as florestas vão desaparecer e muitas espécies vão morrer, como já estão morrendo aos montes, sem que a grande maioria de vocês importe. Torço que o nosso coronavírus, bem domado entre nós morcegos, os torne mais resistentes. Triste que essa evolução ocorra com tamanho sofrimento. Depois de tantas guerras mundiais, da colonização sangrenta, da escravidão, esse aprendizado pela dor já deveria ter sido página virada no processo de amadurecimento evolutivo das suas consciências. Mas, como dizem alguns, vai que é kármico. E estava no nosso karma viver essa interação tenebrosa entre o coronavírus e o corpo de vocês. Por ora, continuarei meu voo pelas bordas que habito, na fronteira entre cidade e floresta, entre rios e ruas, que eu ainda encontre frutinhas silvestres pelo caminho. Desejo coragem para superarem juntos os dilemas. Dialoguem e não esqueçam que o essencial é viver. Nós, morcegos, continuaremos a fazer a nossa parte, polinizando a vida e torcendo para que vocês contemplem mais e produzam menos. Até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Mil Folhas e usarem o código de desconto Caro Morcego, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao morcego. Claro. Caro Morcego, Cara Humana é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Ben-Sussan, Ariê Bailão e Ilan Ben-Sussan. Roteiro e redação final, Nurit Ben-Sussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raíza Curti. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.